Olá, amigos! Meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de SolidWorks aqui do canal Roveb. Esta aula será dividida em 4 blocos. No primeiro, irei apresentar a interface e por onde começar a fazer o esboço de uma peça. No segundo bloco, irei explicar o conceito de vistas ortográficas e a sua importância para o manuseio do SolidWorks. No terceiro bloco, te mostrarei os principais comandos utilizados para desenhar uma peça. E no último bloco, darei uma dica valiosa para economizar tempo de trabalho e aumentar a agilidade de manuseio do Solid. Assiste aí! Ao iniciar o SolidWorks, essa aqui é a interface que nos é apresentada. Tá? A partir daqui, eu preciso saber o que eu quero fazer, o que eu quero trabalhar. Eu preciso desenhar uma peça, ou eu preciso criar uma montagem que é de 2 ou mais peças, ou eu preciso fazer um desenho técnico de uma peça que eu já desenhei. Então, para isso, eu venho nesse botão, que é uma folha em branco, novo, ou eu clico no atalho Ctrl N e me é disponibilizado esses 3 recursos. Ok? Eu vou começar pela peça. Em outros vídeos, eu vou utilizar os outros recursos. Ok? Então, eu clico em peça e dou um OK. Pronto. Essa é a interface de trabalho. A partir daqui, eu já posso começar um desenho. Só que antes de começar o desenho, eu vou passar para o segundo bloco e eu vou te ensinar o que são vistas ortográficas. A representação da face principal do objeto é sempre sobre um plano, e isso se chama projeção ortográfica. Isso é como se eu olhasse o objeto de tal distância, no infinito, e perpendicular a ele que seja possível medir as projeções desse objeto com precisão, sem distorções. Eu vou mostrar nesse desenho para exemplificar um pouco. Então, é como se eu tivesse um objeto dentro de uma caixa. E esse objeto gerasse projeções em todas as faces dessa caixa. Por exemplo, se eu tiver um observador olhando esse objeto de muito longe, lá do infinito, dessa direção aqui, ok? O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar exatamente o que está projetado nesta face aqui. Então, é como se eu puxasse linhas imaginárias, que eu vou representar por linhas pontilhadas, saindo desse objeto e chegando lá no plano de projeção. Ok? Isso se chama projeção ortográfica. Aqui eu não consigo enxergar, mas eu vou fazer de outra cor. É como se eu tivesse um pontilhado lá atrás para representar essas duas arestas que estão escondidas. Eu vou pegar o vermelho de novo e sair desse ponto aqui até chegar no plano de projeção. Entendido? E essa explicação se repete para todas as outras faces do meu objeto. Okay? Se eu tivesse um observador lá do infinito olhando ele de cima, a minha projeção seria essa que está representada nessa face da nossa caixa imaginária, que são os nossos planos de projeção. E por que toda essa explicação é importante para a gente saber como lidar com o Solid? Por um motivo básico e muito importante no nosso trabalho. Para começar um desenho, eu preciso escolher um plano. Se eu vou trabalhar no plano direito, plano superior ou plano frontal. Quais são esses planos aqui na nossa representação? O SolidWorks denomina plano, mas eu posso trocar por vista. Tá? Então, a minha vista frontal seria esta aqui. Esta aqui é a minha vista frontal, a minha VF. Como plano superior, eu posso trocar esse plano por vista. Então, a minha vista superior é esta aqui, vista superior, porque eu enxergo o meu objeto de cima. E esta aqui é a minha vista lateral direita, porque é como se eu enxergasse meu objeto daqui. Então, este é o meu plano direito do SolidWorks. Então, para eu começar o meu desenho e começar o nosso terceiro bloco dessa aula, eu escolho sempre o plano que me gera o maior número possíveis de informação sobre o meu objeto. Por exemplo, no nosso objeto, o maior número de informações é contido na vista frontal. Por quê? Porque nela eu enxergo todas as linhas possíveis para essa vista.
Porque se eu pegar, por exemplo, a vista inferior, ok? A vista inferior é como se eu tivesse essas linhas aqui atrás desenhadas. Eu vou fazer aquele pontilhado de novo para representar essas linhas que estão escondidas lá atrás do meu desenho. Aqui eu tenho mais uma linha, que é dessa aresta aqui de trás. Se eu olhar daqui de baixo, que está representado pelo meu observador em vermelho, eu vou ter aqui em cima a vista inferior do meu objeto. Se vocês repararem, essa linha aqui, ó, que eu estou circulando, ela está pontilhada. Pontilhado quer dizer que ela é invisível na minha representação, mas ela existe. Mas qual é essa linha pontilhada lá no meu objeto? Essa linha pontilhada, eu vou representar por rosa, ela está aqui. Eu não consigo enxergar ela porque tem toda essa face, que eu estou destacando agora em vermelho, tem toda essa face do meu objeto que está antes dela. Então eu não consigo enxergar ela daqui. Por isso eu não escolho começar por essa vista inferior, porque eu tenho informações escondidas. Eu tenho arestas que não pertencem a esta face. Por isso eu escolho a vista frontal. Tem outras vistas, sim, tem outra vista. Tem, por exemplo, a vista esquerda, lateral esquerda, que eu poderia começar. Que também todas as arestas estão representadas. Eu consigo enxergar todas as arestas possíveis por essa vista. Mas eu posso escolher entre a vista frontal ou a vista esquerda, vista lateral esquerda. Mas como o SolidWorks possui somente a vista frontal, eu prefiro começar por ela, ok? Então eu venho aqui em plano frontal e pronto, posso começar o meu desenho. Vamos para o terceiro bloco. Então, para recapitular qual o caminho correto até chegar no nosso esboço, até começar a fazer o nosso esboço, eu vou na folha em branco, novo, peça, dou OK. Pronto. Selecionamos o plano e vamos começar o desenho. Existem diversas formas de começar um desenho, para fazer a cota do nosso desenho, dizer qual o tamanho dele. Eu vou ensinar a maneira que eu prefiro começar sempre os meus desenhos. Selecionei o plano e vou em esboço. Aqui tem diversas abas, ok? Eu preciso começar pela aba esboço e clicar novamente em esboço. Clico nele. Repare que aqui na esquerda abriu um bloco. Então tudo que for feito dentro desse esboço, depois eu posso clicar com o botão direito em cima dele e colocar para editar esse esboço, ok? Aqui são os nossos principais recursos: a linha, o círculo, spline, um retângulo. Eu vou começar utilizando a linha, tá? Eu clico nessa seta aqui do lado, vou em linha de centro. Por quê? Vou selecionar ela. Eu deixo ativado como para construção. E eu ativo também o comprimento infinito. Por quê? Uma linha para construção, ela não vai aparecer no nosso esboço, ela não vai aparecer na nossa peça. Ela é simplesmente para auxiliar na construção. Eu vou clicar na origem, essa aqui é a origem, esses aqui são os meus eixos. O eixo X está da esquerda para a direita e o eixo Y está do centro aqui para cima, tanto para baixo também. Ok? Então eu prefiro começar pelo centro. Clico aí e deixo ela horizontal. Esse símbolo do lado do pincel ali, ó, em amarelo, representa que ela está na horizontal, ok? Clico novamente e pronto, ela está desenhada. Agora eu vou fazer uma segunda linha vertical. Clico novamente no centro e espero até aparecer ali no lápis o símbolo de horizontal, de vertical. Agora eu dou um ESC e eu reparo que essas duas linhas estão em preto. Quando uma linha no SolidWorks, dentro do esboço, estiver preta, quer dizer que eu não posso mais mexer nela. Ela não tem mais nada para ser cotada. Por exemplo, eu não consigo mexer ela para os lados, segurando nela, não consigo mexer essa aqui para cima e para baixo. Agora, eu vou criar uma nova linha, também para a construção. Linha de centro, deixo construção ativado, comprimento infinito. Eu clico em qualquer lugar do meu esboço, ok? Se eu quiser fazer ela horizontal, eu faço ela horizontal. Se eu quiser fazer ela vertical, eu faço ela vertical. Então eu vou deixar ela na vertical para começar. Dou um ESC para sair do comando. E repare que agora, essa aqui, eu consigo mexer para os lados. Eu vou começar a fazer um desenho um pouco parecido com aquele que eu estava usando de exemplo, tá? E eu preciso saber qual é o comprimento no eixo X dele. Eu vou chutar um comprimento qualquer, ok? Então, para isso, eu venho na opção Dimensão Inteligente, lá em cima no canto esquerdo. Dimensão Inteligente, clico em uma linha
e clico em outra linha e eu digo que eles têm 50, ok? 50 milímetros. Repare que agora essa linha aqui, que estava vertical e azul antes, agora ela ficou preta. Por quê? Porque eu não consigo mais mexer. Ela está fixada ali. Agora, ok, meu desenho tem 50 da esquerda para a direita, no eixo X. Mas e no eixo Y? Quanto ele tem? Ah, eu não sei. Eu vou chutar um valor para aquela peça. Eu não sei exatamente quanto ela tinha. Mas eu venho novamente em linha, deixo para construção ativado e comprimento infinito. Ok, agora eu vou fazer uma linha horizontal, que ela vai definir a altura do meu desenho. Dou um ESC para sair do comando e veja que eu consigo movimentar ela para cima e para baixo, no eixo Y. Ok? Então, novamente, dimensão inteligente, clico numa, clico na outra e digo que tem 100 milímetros de altura. Essa aqui é a minha peça limitada, tá? Delimitada por essas linhas de construção. Eu vou aumentar um pouquinho agora aqui, eu vou botar 80 para ficar um pouquinho melhor. Então, agora eu sei que o meu desenho vai ficar dentro desse espaço aqui. Concorda comigo? Deu para entender? Se não deu para entender, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha melhor para entender por que ele vai estar só aqui dentro. Então, agora eu vou começar com uma linha de construção. Eu preciso construir o meu objeto. Eu preciso que as linhas que eu faço a partir de agora sejam visíveis. Então, eu vou no comando linha, clico nela e vou começar novamente pela origem. Eu não preciso me preocupar tanto agora com cota, porque primeiro que já está cotado alguma parte, né? Alguma parte já está cotado, que é a altura e o comprimento aqui. Então eu simplesmente arrasto a linha até chegar em cima aqui. Não consigo mostrar, não tem nada visual, mas o SolidWorks ele trava um pouquinho o meu mouse quando ele chega em cima da linha aqui, e ele mostra esse símbolo aí do lado do lápis. Quer dizer que ele está no ponto de intersecção. Tá? Esse é o símbolo de ponto de intersecção com horizontal. Clico nela e arrasto para cima. Note que a cota dela já está me dando 100, que é exatamente o 100 que eu coloquei aqui. Então aqui ele está no ponto de intersecção com a vertical. Clico novamente com o botão esquerdo no mouse. E agora, lembrando que a nossa peça era um L. Então, quanto que eu coloco da direita para a esquerda agora? Bom, eu não sei. O desenho não tinha nada no desenho. Mas eu posso chutar um valor, eu posso deixar qualquer valor aqui agora. Eu não vou me preocupar com cota agora, ok? Então ele tinha mais ou menos esse desenho aqui. Ele descia um pouco e depois vinha para a esquerda até o final. E depois ele descia novamente e se juntava com a primeira linha. Pronto. Quando o SolidWorks aparece assim com esse fundo azul, quer dizer que ali eu tenho um desenho fechado. A minha peça vai ser essa parte em azul. Então agora eu vou começar a cotar o meu desenho. Quanto que eu tinha será aqui? Bom, eu tenho 80, o comprimento total dessa linha. Isso aqui deveria ter... Vamos botar 40 para ficar simétrico então? Vamos botar 40, ok? Essa linha aqui, meu comprimento total tem 100, então eu vou botar 50. Novamente, eu clico em cima da linha, arrasto um pouquinho para o lado para poder enxergar a cota, clico novamente com o botão esquerdo do mouse, 50. Ok? Repare que todas as linhas ao redor do meu desenho ficaram em preto. Isso quer dizer que esse desenho está fixado. Eu não consigo mais mexer nele. Não consigo mais mexer em nenhuma das linhas, não consigo arrastar nenhuma. Agora, se eu apagar uma cota, por exemplo, essa de 50, repare que essa linha aqui ficou em azul. Se eu clicar nas extremidades dela, eu consigo mexer. Porque não tem uma cota que limita a altura dela. Eu posso deixar a peça assim, né? Mas, como usando a cota, eu clico novamente aqui e clico nessa que está em azul e nesta e limito para ela subir. Eu não quero que ela suba, então eu digo que aqui tem 50. Note que voltou novamente para preto. Então, meu desenho está fechado, meu desenho está cotado. Mas ele ainda está em 2D. Então, o que eu preciso fazer para eu ter um desenho em 3D? Então, eu vou na aba Recursos e o que eu quero fazer na minha peça? Eu quero que ela tenha um ressalto. Eu quero que esse desenho tenha um ressalto a partir dele. Eu quero que algo saia dele e se transforme numa peça em 3D. Então, eu vou em Ressalto. Então, a partir daqui, vai surgir o meu desenho em 3D. Aqui eu tenho opções de cego até o vértice, até a superfície, offset da superfície. Eu sempre faço pelo ponto cego, tá? Em outros vídeos eu vou explicar os outros recursos, que é para não me alongar muito nesse vídeo, ok? Então eu vou dizer que essa peça
ela tem... pode ser 50 milímetros. Ela tem 50 milímetros no eixo Z. Vou aqui em cima, clico em OK e pronto. A minha peça está desenhada. Ela é bem parecida com aquela que eu estava usando no exemplo, mas... ok, eu tenho uma peça desenhada, mas e se eu quisesse fazer um furo nela? Um furo passante, em qualquer lugar dessa peça. Bom, eu posso fazer nessa face aqui. Pronto. Clico nela, ok. Aparece toda a cota do meu desenho, porque eu estou numa face que pertence a essa peça. E eu volto lá em esboço. Na aba esboço, clico novamente em esboço, ok? Apareceu um esboço 2 aqui, é um novo esboço. Bom, eu quero fazer um furo. Para eu fazer um furo aqui, eu preciso estar normal a essa face. Como eu fico normal a essa face? Normal, eu quero dizer que eu estou enxergando a face em 90 graus. Como eu preciso enxergar lá nas vistas que eu expliquei antes. Eu preciso sempre enxergar a 90 graus com a face. Então, eu clico com o botão direito sobre o esboço 2 e eu utilizo esse comando, normal A. Agora estou enxergando 90 graus com a face da peça. Agora eu preciso de um furo e eu quero que esse furo seja na metade dessa linha aqui, na metade dessa linha, e que se encontre com a metade desta outra linha. Então, mas como é que eu posso fazer isso? Existem diversas formas de conseguir esse resultado. E cada pessoa utiliza da sua criatividade para chegar nesse resultado. Eu vou usar o meu método. Ao longo do tempo, quando tu for mexendo mais no Solid, tu vai achar outros caminhos. Isso não é problema. O que importa é o resultado final, ok? O meu caminho é o seguinte: eu vou novamente selecionar a linha de construção. Eu não vou colocar comprimento infinito, porque eu não preciso do comprimento infinito. Eu preciso que esteja dentro do meu desenho, certo? Esse símbolo aqui, que está o meu mouse, esse símbolo que está em amarelo e depois quando eu coloco o meu mouse em cima, quer dizer que é o centro da linha. A linha é todo esse pontilhado aqui, ok? E esse é o centro dela. Então eu clico nele, arrasto até lá embaixo, até fazer a intersecção com a linha horizontal e a vertical. Clico novamente com o botão esquerdo, dou um ESC para sair do comando e vou voltar para selecionar novamente a linha e vou novamente nessa linha e seleciono o centro dela, arrasto até a outra linha vertical. Clico novamente com o mouse e dou um ESC. Essas duas linhas estão pretas, quer dizer que eu não posso mais mexer nela. Por que eu não posso mexer? Porque ela está horizontal, como está mostrando o símbolo aqui, e ela está a partir do centro desta linha vertical. Mesma coisa para esta linha. Então, pronto. Aqui está o ponto que eu quero o meu furo. Então, eu vou no círculo, clico na intersecção dessas duas e eu faço o círculo do raio que eu quiser dentro dessa peça. Eu vou deixar com 16, dou um ESC, pronto. O círculo está aqui. Mas eu ainda consigo mexer no diâmetro dele, no raio dele. Então eu vou novamente na nossa ferramenta que nos dá as dimensões, dimensão inteligente, clico no círculo. Aqui ele está me mostrando o diâmetro. Repare que do lado do 25 tem o símbolo de diâmetro. Se eu botar assim, fica mais visível. Se ele tinha um raio de 16, bom, eu posso colocar um raio, sei lá, 12. Coloquei um raio 12. Aqui está o nosso círculo. Pessoal, não fiquem se preocupando muito se eu estou passando rápido pelos comandos, tá? Isso vai surgindo ao longo das nossas aulas, utilizando eles. Vocês vão aprender melhor sobre os comandos, tá? Essa aula é mais rápida, é só para mostrar alguns recursos e o que o SolidWorks é capaz de fazer. Então, se eu quiser fazer um furo, eu sempre faço um recurso, que é um furo, que é um ressalto extrudado, a partir de um esboço. Então, meu esboço já está pronto. Eu vou em recursos, ressalto base extrudado. Não é ressalto base extrudado, é um corte. Eu preciso ter um corte nessa peça, eu preciso ter um furo. Então é corte extrudado. Porque se eu colocar um ressalto, ele vai surgir alguma coisa para fora da minha peça. Como antes, surgiu um desenho para fora do nosso esboço, que o nosso esboço era este plano aqui. Então ele fez um ressalto para cá. Agora eu não quero um ressalto. Vou cancelar, eu quero um corte. Então o corte é gerado, ok? Para a direção da peça. Como eu quero um corte passante, que passe de um lado para o outro da peça, eu deixo 50 milímetros, dou OK, e ali está o meu furo, certo? Existem comandos que são filetes, casca, espelhar. Não vou estar passando detalhes agora para não ficar muito longo, mas eu vou fazer ele aqui. Clico nessa aresta, filete, escolho o tamanho do raio dele aqui na esquerda, vou colocar 5 para ficar pequeno. Não dou OK ainda, porque eu quero também nessa face aqui. Eu só quero o meu furo, ok?
5 milímetros de diâmetro para isso, 5 milímetros de raio para o meu recurso e pronto, tá? Esse é o filete. Existe também o chanfro. Eu clico aqui, seleciono o chanfro, posso fazer nessas arestas. Perceba que é um corte em ângulo, ele já não é arredondado, ele é um corte com ângulo. Eu posso escolher o ângulo, 45, ou posso colocar um pouquinho mais, vou botar 50. E eu escolho quantos milímetros ele entra para dentro da peça a partir da aresta que eu selecionei. Vou selecionar 5, perceba que ele entra um pouco menos. Agora eu vou colocar 50, vai ser muito, eu vou colocar 20 para vocês entenderem o que está fazendo. Novamente, 5, 20. Então eu deixo com 5, dou um OK no meu recurso e pronto. Essa peça ela sai um pouco daquele desenho que eu estava utilizando, né? Ela não tinha esses detalhes, mas é só para exemplificar para vocês o que o SolidWorks é capaz de fazer. E esses são recursos bem básicos, mas que a gente vai utilizar muito durante as nossas aulas. Então agora eu já posso passar para o quarto bloco, que vai ser uma dica muito importante para a gente trabalhar em sintonia no SolidWorks. Bom, vocês viram que toda vez que eu precisava fazer um desenho, que eu precisava puxar uma linha, eu precisava tirar o meu mouse daqui do desenho, né? Eu estava desenhando a peça aqui, eu precisava tirar o meu mouse daqui e ir lá para cima para selecionar um comando, certo? Existem os atalhos para chamar esses comandos. Então eu clico aqui na seta do lado da engrenagem e vou em personalizar. Aqui é possível eu escolher o tamanho dos ícones que aparecem aqui em cima. Eu prefiro deixar no médio. O pequeno fica assim, eu acho muito pequeno, tem que selecionar com o mouse com muita precisão. E o grande eu acho que fica muito grande. Tá? Eu acho que ele ocupa um espaço muito grande aqui, ele diminui o espaço da nossa janela de trabalho. Então eu gosto do médio. Mas isso vai do gosto de cada um, certo? Eu vou lá em teclado, na aba teclado. Aqui é listado todos os comandos possíveis para se colocar um atalho. Eu não tenho um atalho para todos esses comandos, e nem o SolidWorks tem para todos eles, porque tem vários atalhos em branco, né? Então eu tenho que descobrir ao longo do meu trabalho no SolidWorks quais os comandos que eu mais uso. Eu uso bastante comando linha, eu uso comando círculo, eu uso o comando dimensão inteligente, eu uso o comando montagem, posicionar uma montagem. Então eu posso simplesmente pesquisar aqui, comando linha. Aparece aqui todos os comandos que aparece a linha, certo? Mas eu preciso do esboço. Eu uso a minha linha principalmente no esboço. Então eu vou em entidades de esboço e escolho a minha linha. Aqui está aquela linha que ela é puramente a linha que define o meu esboço, que define a minha peça. E essa linha de centro é aquela linha de construção, aquelas linhas que eu fiz na horizontal, na vertical, com comprimento infinito, mas que não aparecem no meu esboço. E esses são os atalhos que eu atribuí a ela. Por exemplo, a linha é o Q, a linha de centro de construção é o W, e essa linha de ponto médio, ela, a partir de um ponto, ela não faz só para um lado, ela faz para os dois lados. Então, se tu colocar 5 milímetros para a direita, ela também terá 5 milímetros para a esquerda. Eu tenho ela adicionada num atalho, mas eu não uso muito ela. Eu prefiro sempre a linha ou a linha de centro, que é a linha para construção. Eu atribuí essas letras, tá? Essas teclas para atalho. Outro comando que eu uso muito é o círculo. O círculo. Eu atribuí a tecla S para o círculo. S de círculo? Não, não é S de círculo. É S porque eu quero que o círculo seja na letra S. E é assim que tu tem que definir os teus atalhos. Eu não tenho que ficar te dizendo, coloca o círculo no S, coloca... Não. Define como tu quiser. Eu uso a minha mão direita no mouse e a minha mão esquerda fica posicionada na esquerda do teclado. Então, para utilizar as duas mãos durante o meu trabalho, eu deixo minha mão repousando sobre o teclado e, por consequência, os meus dedos ficam próximos a essas teclas, como o Q para a linha, o W para a linha de construção e o S para o círculo, ok? Então é assim que tu tem que definir os teus atalhos. Eu só estou te mostrando que essa ferramenta existe e que ela é muito importante para otimizar o tempo, enfim, não perder tempo tendo que arrastar o mouse toda vez e selecionar um comando ou clicar nas setinhas do lado. Eu vou dar um OK aqui. Clicar nas setinhas do lado para daí abrir essa janela e aí selecionar. Não, simplesmente clica no W e pronto. Está aqui a minha linha de construção, já posso desenhar a minha linha de construção. Eu clico nela de novo, eu apago, eu clico no Q, está aqui a linha que vai realmente aparecer no meu esboço. Eu clico no S
e clico no vértice aqui, e está aqui o meu círculo. Eu não preciso mais arrastar o meu mouse, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de SolidWorks aqui no canal. Se puder deixar a sua curtida no vídeo e a inscrição no canal Roveb, será de grande ajuda para o nosso crescimento. Obrigado e até a próxima!